Começamos 2025 e, como prometido, o Pode Isso Retrofit, ele tem uma diferença porque ele traz não só o conteúdo do mercado financeiro, do mercado imobiliário, do ramo empresarial, mas todas as suas consequências, suas medidas cautelares, como a gente chama, o todo envolto dessas temáticas que podem trazer tanto coisas boas, né, ou desconfortos para o mercado financeiro e também o mercado empresarial, o ramo empresarial. Hoje nós falaremos de um tema muito sério, por isso aqui o meu semblante para vocês. E o entrevistado também merece isso, porque quase catedrático, né? Esse entrevistado a gente precisa mostrar para vocês com um pouquinho de calma. Sejam bem-vindos ao Retro 2025 e começo a vocês falando de um tema extremamente sério. E aí me permitam aqui. Recentemente nós tivemos pelo menos 3 casos envolvendo as Big Techs e aí precisamos contextualizar. A Meta, do Mark Zuckerberg, na primeira semana de janeiro, ele já anunciou o fim dos mecanismos de checagem de fatos de moderação de conteúdo. E aí, dentre essas medidas, a primeira medida dele afirmou que suas plataformas não terão mais os checadores de postagens, eles tinham uma equipe para isso, ficará a cargo do usuário fazer esse tipo de checagem. Na segunda, ele afirmou que mudaria as políticas do Facebook, e tirando assim as restrições ao que pode ser postado. Ele deu como exemplo questões de imigração e até de gênero. E na terceira medida, a Meta vai diminuir a potência dos filtros que tiram conteúdo do ar para focar apenas em conteúdos ilegais, como tráfico de drogas, terrorismo ou abuso sexual. Em quarto ainda e último, vai trazer de volta o conteúdo político. Tá? Ele alegou também sem mostrar dados que o público está pedindo para ver mais publicações desse tipo. Parece coincidência, mas nessa semana que o Mark Zuckerberg fala esse tema, nós temos na semana seguinte, praticamente, alguns dias depois, a posse do Donald Trump. E na posse dele, quem estava presente? Todos os CEOs das Big Techs. Coincidência ou não, dia 20 de 1, Zuckerberg estava lá, na posse de Trump. Nós temos também, podemos colocar Mark Zuckerberg como o CEO da Meta, Elon Musk, CEO da Tesla, que foi, não só participou, como efetivamente... e falaremos disso também, né? Até saudações nazistas acabou fazendo de forma criminal. Elon Musk, CEO da Tesla, proprietário da plataforma X. Tim Cook, da Apple. Xu Zhiqiang, TikTok. Sam Altman, da OpenAI. Sundar Pichai, da Google, estavam presentes no Capitólio, no salão. Nem a presença de alguma representação brasileira ou de outros países teve tanta repercussão como a presença deles, tá? A decisão da Meta, os donos das principais plataformas na posse do presidente dos Estados Unidos, demonstra agora que nós estamos numa nova era em relação a isso. E aí, nosso entrevistado vai poder falar mais. Que eles tiveram essa cadeira cativa lá, como eu falei para vocês. E aí, por último, para contextualizar o que vai ser o nosso podcast hoje, para você ver como são as relações. Recentemente, no dia 21, teve uma audiência pública no Brasil. E a AGU, Advocacia Geral da União, fez o convite a todas elas, a todas essas empresas, né, para que tivesse algum representante na audiência pública para que se defina sobre como é que vai ser esse debate da regulação das redes sociais no Brasil, que já está desde há muitos anos que a gente vem falando sobre isso e teve bastante força em 2024, 2025. Não só ignoraram, né? Ou melhor, não só não foram na audiência, como ignoraram o convite, tampouco respondendo. Então, para isso, sem mais delongas, que eu vou falar com calma o currículo dele, porque também vai demorar um pouquinho para vocês, apresento meu amigo, professor associado da Universidade do Minho, Portugal, tá? Para quem não sabe, doutor em Ciências da Comunicação, doutor europeu das Ciências da Comunicação, José Gabriel Andrade de Oliveira Júnior. Eu sei o nome de cor dele, então eu preciso falar. Meu amigo, muito obrigado, viu? Grande Tadeu, obrigado pelo convite, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que me fascina, da ciência da comunicação, aplicado às empresas, às organizações, e falar desse tema às vezes assustador, dos dinossauros Big Tech. Como é que isso pode influenciar o nosso dia a dia? E obrigado pelo convite, também parabéns pela criação desse modelo de comunicação, né? Então, o modelo de comunicação direta, que chegando aqui direto aos clientes, aos consumidores desse espaço do empreendimento imobiliário, das empresas, pode ser uma oportunidade para tentarmos entrar em diálogo, até mesmo para melhorar o consumo de social media, de mídias sociais que nós fazemos e que esse público específico pode fazer.
É. Quem agradece sou eu. De novo, né? Gabriel vem diretamente de Portugal, passa o seu período de férias e tá utilizando um período aqui com a gente para poder nos agraciar com conteúdo sobre comunicação. É o maior especialista que nós conhecemos aqui da nossa região, uma das maiores referências. Ele é professor convidado, intitulado aqui em algumas universidades aqui, que ele vai poder falar mais aqui no Brasil, obviamente, né? Então foi fazer a sua carreira em Portugal. E aí, assim, como é longo, José, eu prefiro que você diga como começou, como foi essa trajetória, que é sempre bom dos entrevistados que adoram, o público acaba gostando bastante de entender como foi essa transição. Às vezes até, não só sobre transição de carreira, mas como começou, como foi a sua era na comunicação. Até posso falar um pouquinho de Portugal, né, que está na moda de novo, os modelos migratórios. Eu migrei para Portugal em 2006, tá? Faz muito tempo, vai fazer quase 20 anos. Que eu fui, como diz a minha mãe, virar o maior mentiroso para ela, que eu prometi que ia ficar só 2 anos para estudar e já tô quase 20. Essa eu não sabia, você tinha prometido para ela 2 anos. e fiz uma experiência aqui antes, né, na Baixada Santista, na comunicação empresarial, na comunicação industrial em Cubatão. Tive uma experiência muito interessante. Depois tive uma experiência na comunicação política. Mas aí nessa experiência de comunicação política eu comecei a ver muitas crises na política, e disse, por que não tentar estudar isso, né? Fiz uma candidatura para a Europa e comecei o mestrado em Portugal. E comecei a estudar o envolvimento das empresas portuguesas no escândalo do Mensalão. E com esse tema bastante controverso, complexo, com o envolvimento de publicitários, né? Portanto, os publicitários brasileiros envolvidos nessa crise. Eu fui estudar duas grandes empresas portuguesas que já desapareceram, talvez por corrupção, que foi o Banco Espírito Santo, que teve bastante crises de comunicação, mas desapareceu. O seu presidente está sendo hoje julgado, teve preso por tornozeleira, etc. E o outro grupo que eu estudei foi Portugal Telecom, que era dona do Grupo Oi no Brasil, e que também desapareceu, foi comprada por um grupo francês, né? Eu fui muito bem recebido lá naquelas empresas, eles me deram todas as entrevistas, falamos sobre isso, e eu terminei a dissertação de mestrado nesse tema. Mas estava vivendo em Portugal no meio dos migrantes brasileiros. De repente o Brasil começou uma transformação incrível com a emergência brasileira, né? Portanto, Copa do Mundo, Olimpíadas, e Portugal, que tinha uma migração voltada para a Europa, começou a pensar novamente em migrar para o Brasil, né? Portanto, nós temos os migrantes portugueses que chegam na década de 20, 30. Depois, na década de 80, os migrantes brasileiros começam a ir para Portugal em procura de um sonho melhor, mas imigrantes que eram dentistas e publicitários. Depois há um grande número de imigrantes na década de 90, 2000 do Brasil que vão para Portugal procurar melhores condições de vida, né? Muita migração da saudade, portanto, netos ou filhos. Mas a partir da crise de 2008, porque Portugal e a Europa entraram numa crise, sempre crise, né? A palavra sempre crise vai aparecer. Portugal entrou numa crise incrível, né? Portanto, que eram considerados PIGs, Portugal, Itália, Grécia. Uma grande crise de 2008, e os imigrantes portugueses começam a pensar em novos países, e o Brasil aí aparece. E o Brasil aparece que eles vão para o Brasil para fazer microempresas, sobretudo tecnológicas. Então, muitos imigrantes portugueses começam a redescobrir o Brasil. E nesse espaço eu comecei a perceber qual era a diferença entre imigrantes brasileiros que iam para Portugal e os imigrantes portugueses que vinham para o Brasil construir novos negócios. E eu descobri coisas interessantes, por exemplo, o mundo da comunicação empresarial pensado e falado em português é diferente do mundo da comunicação empresarial pensado em inglês. É diferente por quê? Porque no Brasil nós dizemos que temos um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, e Portugal diz que nós temos um desenrascar. E aí eles chamam lá de desenrascância, a palavra portuguesa para esse jeitinho brasileiro. Ora, se nós temos essa diferenciação, fazer comunicação em português, seja ele na variante europeia ou na variante brasileira, vai ser diferente do que pensar a comunicação em inglês, né? Então foi essa a minha tese de doutoramento: provar que existe um mundo da comunicação pensado em português, e que nós podemos ter umas grandes vantagens nos quase 350 milhões de consumidores. Então eu posso criar produtos, seja ele na comunicação, na telenovela, no jornalismo, nas séries, no mercado, no banco, pensados em português. Então, por que não existirem aí empresas portuguesas e brasileiras que aplicam o seu negócio em África, nos países africanos que falam português, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, os países africanos de língua portuguesa, e perceber que a língua é a mesma cultura, é um pouco diferente, mas nos comunicamos como uma grande vantagem perante outros
outros países que não falam essas línguas, né? A própria comunidade de país de língua portuguesa tem aí uma possibilidade de negócio ou de internacionalização de negócio que os países que falam ou inglês ou espanhol não têm. Então nós temos essa vantagem, mas ainda não percebemos isso. Vamos desconfiando, porque ainda olhamos com mais atenção para o modelo americano, né? De repente nós descolamos por conta de todo o modelo de comunicação que a América faz, com a presença de filmes, de música, de série, e de repente voltamos a olhar para esse modelo falado em português. Hoje nós sabemos que é uma elite da lusofonia, eu costumo dizer, é uma elite da lusofonia que consome esses produtos portugueses no Brasil, mas os produtos brasileiros estão completamente massificados em Portugal. A telenovela brasileira pós-ditadura portuguesa, que terminou em 74, no 25 de abril. A novela brasileira começou a entrar nas televisões portuguesas com a Gabriela, foi a primeira telenovela. Gabriela Cravo Canela. E dos textos que eu estudei, era muito engraçado perceber que a Gabriela entrava na televisão portuguesa e estava a televisão portuguesa mostrando a Gabriela e por cima a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, o paradoxo da comunicação. E até hoje a novela brasileira faz imenso sucesso, né? Portanto, os artistas brasileiros passam sempre nas suas turnês por Portugal, né? E agora está acontecendo esse movimento ao contrário, o novo fado também sendo consumido nessa elite, né, muito específica entre Rio e São Paulo, alguma coisa no Nordeste, especificamente em Salvador, onde há um clube galego, um clube português, mas há esse redescobrir. E parece-me que o mercado econômico e financeiro tem muito a ganhar com isso, porque nós temos essa especificidade de falar português e passamos à frente, de repente, de outros mercados, como o inglês e o espanhol. Não sei se eu posso acrescentar dessa forma. Acho que a primeira diferença é da etimologia mesmo, da questão da palavra, que é diferente do inglês. Tem palavra, a gente brinca, sempre fala de saudade, por exemplo, que é uma palavra que é difícil, é só nossa, não tem como traduzir. Mas mais do que isso, não confronta e me alegra muito, porque eu não sou muito fã do marketing, a gente acaba utilizando bastante, porque no ramo empresarial, no mercado empresarial, é muito comum utilizar as palavras em inglês, né? Então, o tempo inteiro você vai falar, as pessoas, olha, vamos fazer um call. Eu falei, caramba, será que a gente não dá pra fazer uma vídeo, não? Precisa ser dessa forma? Então, eu tenho muita restrição em relação a isso. E a minha pergunta, eu quero muito falar do seu currículo, não quero deixar passar, mas fiquem tranquilos que vai estar descrito, tá? Em toda a descrição vai estar lá o currículo do Zé Gabriel. Mas assim, isso confronta e ajuda a gente acabar com esse marketing que se utiliza muito as palavras em inglês, principalmente, né? Acho que bonito uma coisa ou outra, mas tirar da frente, tentar utilizar realmente a língua portuguesa como uma frente dentro da comunicação, né? Acho que sim, é possível. Só que veja, a diferença é os portugueses dominam as línguas estrangeiras muito mais do que os brasileiros dominam as línguas, né? E eu já vi diversas explicações para isso. A primeira explicação, numa entrevista que eu fiz com um craque da linguística e também político, foi o professor Adriano Moreira. E o professor Adriano Moreira é um político de direita, trabalhou ainda durante a ditadura salazarista, mas percebeu logo a problemática que ela estava, passou para a democracia, participou da democracia, teve no CDS-PP, mas um professor brilhante, e eu tive a honra de entrevistá-lo, e a filha dele, que ele disse, a minha filha, como nasceu no Brasil, é de esquerda, tanto ele diz, e também é uma excelente política portuguesa. Ele disse-me que uma das explicações do português ser tão diferente é que quando o colono chegava aqui no Brasil, para ser entendido pela colonização, abria mais o português. Então o nosso português é mais aberto. E em Portugal, como os portugueses estavam sempre em guerra com os espanhóis, para não serem percebidos, falavam mais fechados. Então essa é uma explicação linda, né? Então tem um problema de crise mesmo, então vamos ter que resolver isso. Agora, Portugal tem 10 milhões de habitantes. E nós temos 220 milhões de habitantes. Logo, o nosso consumo interno é muito maior do que o consumo interno português. Logo, eles vão ter que saber muito mais línguas para fazer negócios internacionais. O Brasil, como nós temos consumo interno grande, qualquer coisa que nós fazemos aqui, nós vamos vender para aqui dentro mesmo, né? Isso é uma explicação interessante desse nosso não domínio de línguas. Os portugueses não dublam os filmes. Nós dublamos tudo, né? Tudo dublado. Os portugueses não dublam. As criancinhas vão quase assistir desenho desde pequeno já com a legendagem. O que vai forçando esse envolvimento. Mas depois, a defesa da língua acontece de forma, às vezes, feroz na defesa da língua portuguesa.
Vão aparecendo também esses modelos da influência anglo-saxônica por conta, por exemplo, vamos falar mais à frente, das Big Techs, que tem a sua maioria mercado americano. Mas essa é uma influência que pode ser até saudável, né? Se nós soubermos ali se envolver com ela. E eu não sou muito pessimista quanto a isso. Eu acho que como a língua ela é viva, nós vamos ali vivendo e às vezes até colocando novas palavras, criando novas palavras. Nós aqui no Brasil usamos deletar, né? Que até não existe. Não existe em Portugal, eles não falam, né? Ou outras palavras, né? Fashion e etc. Então acho que isso não há problema. O problema é a forma de pensar. E aí sim, o nosso pensamento é mesmo diferente, né? Nós temos um pensamento latino e ibero-americano. O nosso modelo judaico-cristão é europeu e português, tá? Não, isso nós não temos dúvidas. O que aparece muitas vezes é que nós queremos martelar o modelo de gestão empresarial americana. Por quê? Para as vendas exageradamente. Por exemplo, nos cafés portugueses e para mim fazia bastante impressão quando eu cheguei lá. As férias em Portugal são em agosto, né, no alto do verão. E quando eu vivi em Lisboa, o café ao lado da minha casa fechava em agosto. Eu achava isso criminoso, porque como é que vai fechar em agosto? Agosto. Eu uso, como é que pode? O comércio tem que estar cheio, porque agosto é férias, vai estar cheio de turista. Mas ele não tem essa visão, né? Portanto, agosto são as minhas férias, eu vou fechar, vou curtir com a minha família e depois eu volto. No Brasil isso é impensável, porque nós temos essa referência do time is money. E isso talvez é uma das principais diferenças dos nossos dois eixos atlânticos. Principalmente né? São Paulo, né? Acho que você vai pra Bahia, você vai pra algumas regiões assim, norte e nordeste, que até... Mas mesmo assim, né? Nós estamos muito movidos pelo modelo time is money. Né? E na Europa, há um livro que chama O Sonho Europeu. Agora eu me esqueci do autor. Mas ele explica claramente essa diferença entre a América e a Europa. Né? A América é time is money, nós vamos sempre ter que trabalhar. E na Europa se há um problema, nós vamos ter que tirar um tempo para tomar um cafezinho para solucionar. Nossa, muito bom. E nós vamos vendo tudo isso, até nas últimas, e podemos falar isso mais à frente, né? Na regulamentação sobre inteligência artificial, a Europa tem um modelo completamente diferente do modelo americano, do modelo chinês, né? Dos tratamentos éticos que a inteligência artificial possa aparecer. Mas meus colegas da engenharia informática estão bastante preocupados com isso, porque acham que se a Europa não rever esses estatutos, nós vamos ficar para trás. A Europa vai ficar para trás no desenvolvimento. Né? Hoje os chineses já colocam medidores no cérebro das crianças para que o professor consiga perceber se as crianças estão interessadas nesse conteúdo ou não. O que vai colocar as crianças chinesas muito mais à frente do nosso. Na Europa isso não é permitido, né? Porque por conta do desenvolvimento da relação humano-máquina, que a Europa está preocupada, né? Portanto, o mesmo controle das Big Techs é a mesma coisa. Nossa, mas é pesado. Eu não sabia dessa. Não, é o famoso que todo mundo fica com medo, né? Cena de filme, colocar um chip na cabeça e... que não tem o modelo chinês completamente não diz nada sobre isso, diz avancem, não é? O modelo americano também, porque por conta do time is money, e o modelo europeu. Vamos refletir um bocadinho mais sobre isso. Vamos ter que parar para tomar um café e isso aparece. E é público, né? Portanto, a nossa regulamentação de inteligência artificial europeia está público. Nós conseguimos ver ali as tomadas de decisão muito mais devagar do que nos Estados Unidos. Até eu estou a participar agora da avaliação dos projetos para as bolsas Marie Curie, né? Essa é a nossa grande investigadora Marie Curie. Hoje tem uma bolsa que a Europa fornece projetos, muito dinheiro, e um dos quesitos que eu tenho que avaliar é o uso da inteligência artificial nesse projeto. Eu tenho que dizer, se a inteligência artificial nesse projeto está a ser utilizada sim ou não, e envolve vidas humanas, por exemplo, sim ou não, nós temos que querer dizer. Ou seja, a Europa está bastante preocupada com isso. Aí nós vamos pensar, bem, vai ficar para trás no mercado. Sim ou não, mas a responsabilidade com a vida humana está sendo levada em consideração. Caramba, e onde que o Brasil entra? A gente já entrou na inteligência artificial, agora eu vou perguntar, porque a gente daqui a pouco fala efetivamente das Big Techs, mas nesses modelos que você falou, europeu, chinês, americano, onde o Brasil entra, por exemplo, como você enxerga? Se ele está entrando em algum desses viés ou está fazendo um próprio, né? O Brasil parece-me que está olhando mais para o modelo americano e chinês do que para o modelo europeu. Né? Está num desenho de regulamentação
diferente, né? Tanto com discussão parlamentar, digamos assim, com a participação parlamentar, mas eu não sei se os nossos parlamentares estão preparados para isso. Mas isso vem acontecendo em qualquer estado, né? Portanto, ou seja, o legislador e até mesmo o jurista, não é, doutor Dalmo, pode não estar preparado para essas tomadas de decisão. Não está. Então, o engenheiro informático não é convocado para discussão e o comunicador muito menos, não é? Deveria ser um dos principais. Que deveria ser os principais. Ou seja, nós devemos, o Brasil, parece-me que as universidades, sim, têm avançado muito, mas é preciso criar maiores laboratórios colaborativos. Ora, o que são os laboratórios colaborativos? A universidade como uma rede em que diversas empresas estariam ali presentes para discutir esse problema e depois esse problema ser apresentado no parlamento. Lá na Universidade do Minho nós temos um exemplo que é um laboratório associativo, chama DTX, podem depois procurar, que é um modelo em rede, que eu defendo sempre isso. A rede tem que ser em estrela para não ter o nó central na universidade. A universidade tem que ser um dos pontos. Então nesse DTX está a Universidade do Minho, depois está a Bosch, depois está a Embraer, a nossa Embraer, né? Metade portuguesa e metade brasileira, diversas outras microempresas e empresas. Então, ali discutir diversos temas. Uma colega minha tem lá uma bolseira, uma bolsista que está em de comunicação, e um dos trabalhos dela é pensar se o carro elétrico tiver que atropelar alguém, quem que ela atropela? Então, nós estamos a discutir coisas deliciosas. Ela atropela quem? O mais novo ou o mais velho? Nossa. O que deve mais pro governo ou o que deve menos pro governo? E depois sai resposta engraçada do gênero. Vamos atropelar o que deve menos pro governo. Porque deve menos, deve morrer. Não, não vamos atropelar o que deve, porque o que deve mais vai pagar mais porque vai pagar as multas, etc. Então essas discussões, vamos matar primeiro o mais novo ou o mais velho? Vai matar primeiro o mais novo. Porque o velho já... não, vamos matar primeiro o mais velho, porque o mais novo tem direito a viver mais. Então essas discussões têm que ser mais feitas, né? Então isso tem que ser mais feito com a participação popular. Então, esse laboratório faz esses estudos, depois nós vamos para os jornais tradicionais, para as novas tecnologias, conversar com a comunidade, vamos às escolas falar isso com as crianças. Isso é um projeto bastante interessante, que eu acho que esse modelo falta aqui ainda no Brasil, né? Essa maior integração entre espaços de desenvolvimento, de reflexão e empresas. Portanto, acho que pode ser aqui, talvez esse próximo caminho, né? Porque falam muito, e eu tenho escutado bastante no Brasil, que é... estão na escola e a escola não ensina, por exemplo, literacia financeira. Esse pode ser um projeto de ensinar literacia financeira a partir da perspectiva da empresa e a partir da perspectiva da universidade também. Então nós vamos aprender o teorema de Pitágoras ou os modelos matemáticos ou os fluxogramas junto das organizações das empresas. Pode ser a resolução para isso. Eu não tenho muita esperança recente. Nas últimas reformas que nós tivemos, legislativas, e aí, legislações muito antigas, né? Se fala muito da reforma do Código Penal. O desenho deveria ser o mesmo. Então, você tem grupos de juristas, seja empresários, de pessoas que administram os presídios. Estou falando de um nicho. Você tem reformas da legislação de modo geral. A trabalhista foi desse jeito, a previdenciária. E aí, quando a gente questiona o governo, cadê os profissionais que trabalham efetivamente com isso? E não tinha. Não tinha quem fizesse conta para um nível de reforma, como, por exemplo, a previdenciária. Então, eu não sei, eu fico com dúvida se o Brasil vai conseguir chegar a isso, que deveria. Você falou, deveria ter grupos, envolvimento da comunidade civil, de modo geral, entendeu? E aí... Para participação dos prós e dos contras. Exato, todos, né? Exato. Então, eu me sinto... Toda vez que eu vejo uma reforma e as pessoas questionam e colocam isso na mesa... E aí você está trazendo isso em relação que tem a ver com a legislação, né? Você está falando do marco temporal, por exemplo, da internet, que está aí há 3, 4 anos e os prós e contras, quem é pró fala uma coisa, quem é contra fala outra, eu acho que tem tudo a ver. Se você não tiver a participação desses grupos, como é que a gente debate? Não funciona, né? Não funciona. E por isso, mais uma vez, que os nossos modelos, quando nós pensamos universidade para a comunidade, é sempre essa rede, e eu digo sempre, atenção, que essa rede não é o nó central da universidade. Essa rede tem que ser uma rede em estrela. Nós estamos um ponto. Aqui a comunidade tem outro ponto, as empresas têm outro ponto, a participação das associações, da organização não governamental tem outro, a sociedade civil organizada tem outro, para que nós encontremos. Mas é bastante difícil. Né? É difícil porque a comunidade, por exemplo, em outras atividades que eu participo, exige a autoridade da universidade, como vai exigir a autoridade do Estado. Então, essa é bastante complicado. Nós estamos formatados para esse modelo, né? Para esse modelo de
que foi o modelo democrático que nós encontramos, que vem funcionando até agora, mas parece-me que essa evolução tecnológica, que é a evolução mais rápida da história da humanidade, não preparou para isso, né? Então nós temos que encontrar novos modelos. Quando o Mark Zuckerberg fala quem vai nos gerir é a própria comunidade, ele tem razão nisso. Mas só que nós não estamos preparados para esse modelo ainda. Não, isso é interessante. Você acha que ele tem razão, por exemplo? Tem, claro que tem. Ora, é possível que a própria comunidade se organize. Só que a própria comunidade ainda precisa de um gatekeeper para perceber qual é a verdade e qual é que é o fake news. Esse que é o problema. Ora, a ideia geral desses modelos de autogestão do social media faz sentido. Só que nós ainda não estamos preparados para esse modelo. Ora, nós levamos mais de um século para o desenho democrático existir com a presença do jornalismo. Nós sabemos que sem o jornalismo não existe a democracia. E isso começou nos Estados Unidos. Porque o que o jornalismo faz? O jornalismo vai ter lá o jornalista, que é o gatekeeper. Depois vai ter um jornal que vai ter que obrigatoriamente ouvir as duas partes. Ouvidas as duas partes, nós apresentamos a notícia. No social media isso não acontece, né? Então, eu escuto só uma parte. Se eu escuto só uma parte, como é que eu vou poder gerir a minha bolha comunitária? Então, eu vou gerir a minha bolha comunitária só com uma parte também. E esse aqui é o problema. O algoritmo só manda isso. Essa é a grande questão da rede social que nós vamos. Ele só envia para você aquele tipo de conteúdo. Se você pesquisa uma matéria para comprar um celular, você só recebe aquele tipo de matéria. Dizem que isso não acontece no TikTok, né? O TikTok é um pouco mais democrático, você recebe muita coisa, o algoritmo não te entrega só aquele conteúdo que você pesquisa. É difícil. Mais ou menos, né? Tanto que vai entregar aqueles temas que você pesquisa, o TikTok. Então, quem segue o mundo, sei lá, o mundo fitness, o TikTok vai entregar maioritariamente conteúdos do mundo fitness. Não tem essa de eu sigo ali muito o mundo fitness, o TikTok vai me entregar discussões políticas. Não. Tá, não é tanto assim, né? Eu achava porque quem tem essas redes sempre coloca essa diferença, de que um Instagram, por exemplo, ele tem muito isso, esses bloqueios, né? Se você começa a delimitar, o algoritmo só te entrega aquilo que você vê. E aí você só vê aquele tipo de conteúdo o tempo inteiro maçante, né? Você tem que ter uma literacia. A palavra literacia acho que não é muito usada no Brasil. Não. Nós usamos muito em Portugal, que é a literacia midiática, ou seja, a educomunicação para usar os meios. Isso se chama a literacia financeira, a literacia em saúde, e agora chegou a literacia midiática, que é para educar a criança e o jovem no consumo de mídia. Mas é muito bonitinho ter essa experiência com as crianças ou com os jovens, que eles dizem, é um problema, fui procurar um conteúdo qualquer sobre fantasmas, e aí começou a me aparecer, e tenho medo de fantasmas, mas eu já descobri isso, eu fui logo, fiz pesquisa de outras coisas mais agradáveis, comecei a passar para aquele conteúdo de fantasma desaparecer. Muito interessante, né? Quando a própria futura comunidade ela vai ser treinada com isso. Bastante interessante. Legal. Não, a educomunicação até tem, né, no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa. A questão da educomunicação, pelo menos na Universidade Católica, né, que eu lembro da lembrança que eu tenho, ela tem. Acredito que talvez em São Paulo tenha. Agora, da forma que você tá falando, não, nós estamos anos-luz atrás. A literacia midiática é uma das disciplinas das escolas já. E eu acho que vai passar... Na Europa. Isso vai passar muito por aí. A presença da literacia midiática na sala de aula, na escola. Que vai ligar depois aqueles laboratórios que eu estava falando anteriormente. Então, aulas de literacia, acho que nós vamos ter que ter muitas na escola. Então, a literacia midiática, a literacia em saúde, a literacia financeira, por aí fora. Nossa, que interessante. É muito mais amplo, né? E isso dá para ser depois, com bastante dificuldade, com bastante entrega dos senhores professores na sala de aula, envolvido com as temáticas dos conteúdos das unidades curriculares. Então, vamos ter que envolver, a literacia midiática nas aulas de história. Vamos ter que envolver a literacia financeira nas aulas de matemática. Nas aulas de geometria. Então aí é que está o desafio da reformulação do conteúdo escolar, que eu tenho me preocupado bastante com isso. Então, e aí você vai ter que ter profissionais específicos que tem que sair de uma cadeira de jornalismo, de uma comunicação social. Basicamente tem que sair. Não dá para você ter um professor... Professores mais flexíveis, né? Sim. Nós estamos assistindo na Europa um número grande de professores que estão na faixa dos 50, 60, 70 anos, que eles vão se aposentar em breve. Então,
está a ser preparado, né, pelo menos em algumas universidades, esse novo perfil de professor, mas que depois vão ter algumas dificuldades que nós assistimos no Brasil também, que é o desempenho financeiro desse profissional, né? Então, é o mesmo problema do Brasil. Nós assistimos em alguns países europeus, sobretudo do sul da Europa, né? Tanto no norte da Europa, passa isso. Mas no sul da Europa ainda temos esse problema de salário, né? De retribuição do docente. Mas temos que resolver, e parece-me que o governo vem pensando para isso, né? Então, atração de jovens para essa função. Precisa, porque assim, pelo menos da universidade, de uns anos para cá, o pouco que a gente acompanha, a gente percebe uma queda na sala de aula, né? Se já tinha queda nas salas de cursos que chamam mais atenção, você pega o próprio jornalismo, o direito, você percebe que não tem aquela quantidade de sala mais. As pessoas estão migrando para fazer outro tipo de curso, não estão indo para a universidade. Para os cursos da educação, da licenciatura, a gente percebeu uma queda brutal, né? A pessoa não quer fazer mais geografia, não completa a sala. Isso em resposta também pelo avanço dessa informação, que não sei se é conhecimento, muito menos sentido, que é feito pelas novas tecnologias, né? E eu falo novas tecnologias porque a televisão também é uma nova tecnologia comparado ao jornal. E depois aparece a internet e mais tarde o social media. E que vem apresentando essa possibilidade autocêntrica, talvez, né? Não em comunidade, em que é fácil, é possível ter uma transformação social sozinho, e que não é verdade, né? Portanto, o elevador social parece-me que é bastante difícil. Nós temos casos isolados em que o influenciador consegue, né? Mas eles são 1 em 1 milhão, né? E aqui no Brasil, essa possibilidade é bastante distinta por conta desse número de consumidores que nós temos, 220 milhões. Então, aí vai ser 1 em 1 milhão mesmo, né? Portugal, nós não temos há influenciadores digitais lá mesmo, mas nós não temos essa capacidade de ter esses milhões de seguidores, porque não há comunidade para isso, né? Não há gente. Para falar um pouquinho sobre entrar nesse desenho do social media, eu trouxe 2 autores para a gente falar um pouco. O primeiro eu trouxe um que nós vimos na universidade também, e que eu já era fã, mas depois fiquei bastante desconfiado, mas agora já o perdoei, que é o Umberto Eco, nós vimos, né? Sim. O Umberto Eco escreveu O Nome da Rosa, e é um semiótico, um sociólogo, um comunicador italiano da escola italiana. Ora, ele quando na universidade ainda, ele escreveu, quando nós estávamos na universidade há mais de 20 anos, ele escreveu um texto que chamava Apocalípticos ou Integrados, para a comunicação como um todo, né? Então, quem trabalha com comunicação, quem consome comunicação, ou é apocalíptico, está tudo ruim, isso é o fim do mundo. As pessoas, na nossa época, diziam assim: os alunos não leem jornal. Sim. Sabe que hoje meus colegas, eu percebi há pouco tempo, meus colegas de jornalismo puro também dizem: os nossos alunos não veem televisão. E eu pensei, há 25 anos eles diziam, a gente falava sobre isso. Nossos alunos não leem jornal, que loucura, né? E eu assim, os professores do futuro vão dizer: os nossos alunos não veem redes sociais. No futuro vai ser assim também. Ora, esses são os apocalípticos. E por outro lado, os integrados, que acham que a tecnologia sempre foi assim, nós vamos evoluindo junto com a tecnologia e vice-versa, né? E aí nós podemos lembrar de outros autores, como o McLuhan, que diz que o meio é a mensagem. Portanto, nós estamos criando uma mensagem nova aqui nesse podcast, porque esse meio exige essa mensagem. Então, tem que adaptar a televisão, o microfone, as câmeras, né? Então, já não é só áudio, também é a minha televisão. Então, nós vamos integrar isso. Então, nós vamos integrar a comunicação, os modelos de comunicação nos nossos negócios. Perfeito, como nós estamos fazendo aqui agora. Ora, o Eco foi avançando diversos textos, e no final, antes de ele desaparecer, antes de ele morrer, ele disse que as redes sociais iam dar lugar a uma centena de imbecilidades. E eu fiquei bastante desiludido com ele. Eu falei assim: afinal, o Humberto Eco não era então integrado, ele é apocalíptico. E pronto, aí ele morreu. E eu fiquei sempre com essa desconfiança, nós todos com essa desconfiança, porque eu achava que ia ser possível um novo paradigma de comunicação. E aconteceu realmente um novo paradigma de comunicação em 2008, 2009. Ora, nós tivemos um modelo que era de comunicação, que as pessoas foram para a rua a partir das redes sociais. Então, surgiu em Espanha o movimento de los indignados. As pessoas foram convocadas pela internet e foram para a rua, né?
nos Estados Unidos teve um movimento Occupy Wall Street, que as pessoas eram convocadas pelas redes e foram para a rua. Em Portugal também teve 2 movimentos, que era que se lixe a Troika, que a Troika era um modelo que estava controlando a gestão portuguesa por conta da crise, né? Portanto, a União Europeia, o Banco Central Europeu e a FMI estavam ali, os 3 cavalos, controlando Portugal, e os jovens foram para a rua, que se lixe a Troika. E no Brasil também teve um movimento vai pra rua, né? Tanto do movimento vai pra rua. Que foi a mesma coisa. Então, as pessoas eram convocadas pelas redes e iriam pra rua. Nós sabemos o que tudo isso deu. Ora, eu achava aí que o Humberto Eco estava completamente errado, porque ia ser um modelo completamente democrático, que as pessoas poderiam se organizar por uma rede e essas redes iam revolucionar o mundo. Mais tarde vem dar a Primavera Árabe também, que aconteceu por essa e que os ditadores lá desapareceram. Mas nós percebemos depois que as coisas pelas redes não eram bem assim, né? E as próprias tecnologias perceberam que isso não era bem assim. E aí eu costumo dizer que nós perdemos a mão. O utilizador perdeu a mão. Porque a rede, seja ela qual for, não pertence à comunidade. Ela tem um dono, como os jornais também têm um dono. Ora, isso vem mudar completamente. E começaram a aparecer novos discursos, com novos indexadores, com novos algoritmos, depois desses movimentos. Os movimentos foram bem sucedidos, nós tivemos alguns resultados. Em Portugal, nós mostramos a presença da polícia, as pessoas tiravam fotografia sabendo que ia sair nos meios tradicionais. A relação entre novos meios e meios tradicionais foi muito interessante. Um autor espanhol chamado Manuel Castells escreveu uma revolução sobre a comunicação, dizendo que da comunicação interpessoal, comunicação de 1 para 1, comunicação de grupo, comunicação de massa, sugeria um novo modelo de comunicação, que é a comunicação, ele chamou de autocomunicação de massa, que é a junção da comunicação interpessoal na massa, que é o que faz as redes sociais, né? Portanto, eu faço comunicação de 1 para 1, mas ela é massificada para toda a massa ler. Mas aí nós perdemos a mão. Perdemos a mão por essas mudanças todas que essas redes mais tarde nos trouxeram. Essas redes mais tarde nos trouxeram eleições ou campanhas políticas de forma bastante diferente, que foi a primeira eleição do Trump, que foi a eleição do Brexit no Reino Unido, a saída do Reino Unido. No Brexit também tivemos as eleições aqui no Brasil, com a utilização dessas redes de forma bastante diferente do que nós estávamos pensando que seria aquela revolução que se lixa a Troika, Occupy Wall Street que nós assistimos, né? Com o aparecimento de informação falsa, né? Portanto, que não era notícia, para falar fake news, né? Que era mesmo desinformação. E essa desinformação ocupou as redes. Por isso é que vem a discussão de como é que nós vamos utilizar essas redes. E nós percebemos que é preciso voltar a usar um gatekeeper aí para medir isso. E isso só foi testado no jornalismo e vai ter que voltar a ser testado no social media. Essa social media tem um modelo de fazer comunicação que é completamente diferente dos jornais, né? E aparece no meio disso tudo o complexo aí que nós brincamos bastante, que é a tia do Zap, que partilha mesmo sem saber. Então, essa tia do Zap não pode ser o gatekeeper. Então, ele não pode ser. E aí eu pensei que talvez o nosso amigo Humberto Eco lá tivesse razão. Se eu perguntar isso agora pra você. Ele tem razão. Então, ele tem razão. Se eu não consigo formar, educar, mobilizar, como isso estaria acontecendo, infantiliza, né? Eu não posso falar essa palavra, mas infantilizar, porque não permite isso nos estudos da criança. Mas não faz a reflexão, portanto, não traz a literacia. Então, não traz a literacia, nós vamos trabalhar com outros fatores emocionais, que já apareceu no jornal, quando nós líamos uma notícia negativa, uma notícia que eu não controlava. Eu ficava bastante furioso, mas discutia isso. E hoje essa discussão às vezes não acontece, né? Eu partilho, reposto, acho que o controle está na minha mão, mas não está. O controle está na mão das Big Techs, né? E a Big Tech está com uma distância muito grande de mim a receber dividendos que estão muito longe de mim, mas acho que tem esse controle. E além de pegar aquela notícia que ela não é verdadeira, eu ainda complemento, porque a gente conhece a história de quem conta o contamento de um ponto, e complemento. E aquilo vai sendo partilhado diversas vezes. E todo mundo pode cair nessa. E às vezes de forma os professores espanhóis fizeram uma
uma linha da ordem do que é uma brincadeira, do que é uma brincadeira, do que é um xiste, que eles chamam de xiste, uma piada, até chegar na desinformação criminosa, né? Portanto, eles têm uma linha. E isso tudo pode complicar o nosso envolvimento hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos, entre aspas, dependente desse modelo de comunicação. Seja para comunicação interpessoal, seja para comunicação de entretenimento, nos diversos aspectos da comunicação. Seja no jornalismo, na informação, no entretenimento, no esporte, e tudo ela foi passando pelos nossos dias. A gente pode dar como exemplo, recente, a gente falou isso num podcast nosso, da recente divulgação do vídeo que chegou e viralizou 400 milhões de visualizações, acho que chegou até 500, de um deputado federal de Minas Gerais, né? Que desvirtuou a questão da legislação em relação ao Pix, aqui, da transferência, do modelo de transferência, e acabou colocando no seu vídeo dizendo que o Pix ia ser taxado, e fala assim das comunidades, você pipoqueiro, você vendedor de sorvete, você que é ambulante, olha, você vai ser prejudicado. Não era só uma notícia falsa, do âmbito político isso é uma notícia criminosa e nada aconteceu com ele. Esse, por exemplo, pode ser um exemplo, porque viralizou de uma forma assim, estourou, que eu falei, cara, não é possível. Pode. O Ivy Lee, ele podemos considerar o pai das relações públicas na década 10. Ele pensou em reorganizar a imagem do empresário para que o empresário seja bem recebido na comunidade. Então, ele foi para os jornais e percebeu qual era a narrativa do jornal, né, que era comunicação A, B, e dou voz para A, B, e o leitor que decida quem é. Naquela altura, alguns empresários americanos ligados ao petróleo estavam com uma imagem bastante negativa, e ele arrumou a narrativa daquilo. Ele mostrou assim, olha, tudo bem que nós poluímos um bocadinho, mas nós também damos educação, nós também patrocinamos atletas, nós também pagamos nossos impostos. Isso foi para os jornais. O que o Ivy Lee fez na década de 10, 20, com os jornais? Percebeu qual era a narrativa. Agora, nós também percebemos qual é a narrativa que tem funcionado nesse social media. E é por isso que ele pega num texto que deveria ser colocado entre A e B, mas fala só do A e ainda fala com uma nova linguagem, uma nova roupagem. Essa nova roupagem vai tocar, não sei, como vocês viram, no pipoqueiro, porque vai tocar naquela tia do Zap, vai identificar quais são os padrões alfa de partilha, e aquilo entra e é partilhado e gera um boom de partilha. Porque hoje, além de nós consumirmos esses espaços dos mídias sociais, nós sabemos como fazer, né? Tanto essas relações públicas, esses publicitários estão preparados para essa nova linguagem. Então é uma nova linguagem que aparece, já não precisa mais aparecer a transferência da narração da década de 90, que foi preciso para o presidente tirar o fato macaco e colocar a gravata. Hoje é preciso perceber que é preciso tirar a camisa e colocar a camisa do time de futebol, porque é essa narrativa que vai dar a maior participação. E dá a maior participação de um público que já está estudado hoje, que eu chamo dos que ficaram à margem da globalização. E esse grupo que ficou à margem da globalização é um grupo muito grande, que é um grupo que maioritariamente elegeu o Donald Trump na primeira campanha e votou Brexit no Reino Unido, que era um grupo muito grande que pertence, está entre a classe média e a classe C e D, mas que muitas vezes foi esquecido, que de repente não teve acesso à universidade nos programas que a esquerda propôs, mas que também não teve acesso a uma série de benefícios que a direita vinha propondo. Então era um grupo muito grande que estava à margem da globalização. E essa margem da globalização está sendo identificado muito bem e é comunicado de forma bastante interessante. Esse público que massifica, que transfere as mensagens e que depois partilha. Quando eu comecei a estudar a relação Portugal-Brasil, em 2006, se não me engano, Portugal tinha 74% de acesso à internet em 2006, 74%, e o Brasil tinha, em 2006, acho que era 40%. Era muito pouco, né? Caramba, em comparação, pouco. De uso da internet era muito, muito pouco. Eu fiz o estudo há pouco tempo, o Brasil tem 76% de consumidores da nação que acedem à internet, e Portugal tem 77%. Ou seja, Portugal não deu o salto, mas o Brasil deu. E por quê?
Qual foi a grande diferenciação? Não foram computadores que chegaram, Celular? foram celulares, né? Então, com os celulares, nós entramos nesse espaço de consumo, de querer ser representado. E esses estrategistas da comunicação sabem muito bem o que eles querem ver, como é que eles querem ser representados. Veja, Portugal não deu o salto, né? Tanto ficou ali porque já estava. Essa porcentagem que falta é lá numa aldeia perdida, mas que chega à internet de alguma forma, não é? Portanto, podemos dizer que a internet chega a 100% do território nacional, ou seja, todos os cidadãos consomem a internet. No Brasil, nós podemos dizer o mesmo também, por conta da tecnologia, que diminuiu, que está cada vez mais barato. E é muito louco perceber isso, né, essas mudanças. Porque o McLuhan disse a tecnologia, seja ela qualquer, ela é uma extensão do nosso corpo. Ora, os óculos são uma extensão dos nossos olhos, a roda do carro é uma extensão do nosso pé. Hoje o celular é uma extensão do quê? É uma extensão quase da nossa reflexão, do nosso sistema nervoso central, não é? Portanto, eu já não penso sozinho, eu penso com a tecnologia. Tudo tá no celular, né? Tá tudo. Nós vamos jantar. Outra brincadeira que eu faço com os alunos. Os meus pais e avós, nós mais ou menos, né? Mas nossos pais e avós, quando iam um jantar, uma pizzaria, qualquer coisa, e começava a conversa assim: quem é o ator do filme X? E eles levavam a discussão até o fim do jantar. Agora não tem. Agora não tem acesso. Na mesma hora sabemos. Então, isso é muito interessante. E esses estrategistas que sabem fazer essa narrativa usa como aliada esse espaço, né, de fluxo que as novas tecnologias permitem. A questão da mentira me preocupa, né? A desinformação. Eu acho que isso é um ponto que eu sei que é de estudo amplo seu, então a gente precisa falar um pouquinho mais. A gente nem conseguiu, pra vocês verem como é que é a pauta, né? A gente nem conseguiu comentar em relação aos acontecimentos agora de janeiro, que a gente vai falar. Mas eu tenho uma coisa que a gente viu na faculdade, que é que o caos, né? Ele acaba chamando muito mais atenção, né? Então, a gente fala de telejornais ou dos jornais da nossa época mesmo, de que eles traziam questões muito penais, né? Você trazia o caos, você trazia o famoso espreme sai sangue, você tinha jornais que traziam, né? Na nossa região nós tínhamos notícias populares, então que sempre com notícias muito avassaladoras ou até de cunho sexual, porque vinha capas ali com mulheres e tal, quase que nem uma revista. E isso chama muita atenção. Era o homem que mordeu o cão, né? O homem que mordeu o cão. Nossa, é verdade. E aí a gente tem isso, né? Essa notícia de impacto. Lógico que pode ter uma dessa, mas pode ter. As pessoas gostam, né? Um acidente chama muito atenção. E aí, por que eu tô contextualizando? Porque recentemente nós tivemos uma ascensão, por exemplo, de um candidato que não se pensaria, né? Um candidato a presidente como Pablo Marçal, né? Um que se chama coach, virou empresário, e nitidamente, até de novo, questões ilegais, porque trazia temas ilegais, ou falava coisas que não se cabia, tanto é que tomou uma cadeirada, né? No Brasil isso ficou muito famoso. A gente consegue ultrapassar isso? Isso ainda está em alta? Isso tem relação com o que você está falando? Tem muita relação. Estive num congresso em setembro, na Eslovênia, e havia ali um alemão que está fazendo um estudo sobre coaches, né? Então, eu estou estudando coach, como é que a ascensão desse novo perfil nas redes sociais. Eu sei, não, você tem que ver um grande estudo de caso que eu tenho aqui, vou te mostrar isso. Eu mostrei o caso da cadeirada, ali não queria acreditar, você já chegamos nesse nível. Mas é justamente por conta dessa possibilidade de diálogo direto, que é uma comunicação mais simétrica que isso propõe. Ora, essa comunicação mais simétrica quer dizer, no passado eu assistia uma publicidade na televisão e eu tinha o controle, né, para mudar de canal, ou então a resposta que eu daria àquela publicidade seria levantada do sofá e no dia seguinte comprar um sofá novo, né? Essa era a comunicação não simétrica ou assimétrica entre eu que estou sentado na televisão, no sofá vendo televisão, e agora quando eu vejo uma publicidade de qualquer coisa na televisão, eu não tenho que esperar o dia seguinte para comprar. Eu vejo a publicidade na televisão e compro no mesmo instante nesse telefone, né, nesse celular. E isso acontece também daquela publicidade e aparece uma publicidade, por exemplo, homofóbica ou racista ou xenófoba. Eu faço a mesma coisa, eu critico na hora, né? Portanto, eu também tenho essa possibilidade mais simétrica. Ora, isso muito bem. A possibilidade agora de aparecimento de novos produtos ou de pessoas produto
também é possível nesse mar de informação ou desinformação que pode acontecer. E quem já vinha pensando nesses modelos de comunicação direta, de dizer que seria um modelo de salvador da pátria para esses que ficaram à margem da globalização, mais uma vez, né? Quase que uma comunicação messiânica, ou em Portugal nós tivemos um modelo sebastiânico, né? Que o rei Dom Sebastião foi para o Marrocos, desapareceu e dizem que ele vai voltar numa neblina. Então, esse modelo sebastiânico também de salvação mesmo, né? Portanto, a minha possibilidade de salvação, como eu achava que seria a possibilidade de salvação, esse modelo de comunicação que o Humberto Eco ia falar que era tudo para imbecil. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. O cara falou, né, que seria imbecil, mas eu não quero me sentir imbecil. Eu tava com raiva naquela altura, dizendo assim, isso, ele tá dizendo isso, porque ele percebeu. E eu pensei bastante nisso. O Humberto Eco tá falando, né, que são imbecis, porque ele, como intelectual, tá achando que vai perder os direitos, que nós não vamos ler mais os jornais tradicionais, porque agora eu vou ter direito também a ser um intelectual. E vem se passando cada vez mais isso. Ora, você que tá aí sentado, que não aguenta mais, vem para esse lado. Que esse lado aqui já não é mais o lado de corrupção. Mas de repente nós vamos ver o modelo é o mesmo. O modelo de tratamento depois de votos parlamentares vai ser o mesmo. Só que a narrativa, né, que o outro autor que eu trouxe, que é o Byung-Chul Han, é um autor oriental, ele escreveu um livro que chama Sociedade do Cansaço. E é um texto bastante interessante. Ele teve na Universidade da Universidade Católica em Lisboa, e ele tem um texto incrível, que ele diz mesmo que a sociedade está cansada, e esse cansaço vem sendo dominado por esses novos tipos de narrativa, como esse que você referiu agora, do candidato a prefeito de São Paulo. E depois, mais tarde, ele escreveu outro livro, que é esse aqui que eu trouxe, que chama mesmo A Crise da Narração. Portanto, o modelo ocidental que nós tínhamos de narração, de começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim tem um herói, e o herói no final é o Felizes para Sempre, tem que mudar, e vem mudando. Algumas empresas já perceberam isso, né? Tanto porque pode não ter nada a ver com a sua pergunta, mas só para nossa reflexão. Por que a Disney hoje Eu pensei nisso. vai assumir que aquele personagem mau, afinal, tem um porquê de ser mau. Então, nós não vamos explicar por que ser mau. Né? Ora, se nós todos entendemos isso, nós vamos estar muito mais atentos. Só que o problema é que nós não queremos isso. Nós estamos à espera ainda do começo, meio e fim e viveram felizes para sempre. E agora que é a minha possibilidade. Então, esse agora que é a minha possibilidade não é bem assim. Nós temos que refletir isso, serve para a comunicação interpessoal, comunicação grupal, mas também para a comunicação empresarial. Né? Tanto quanto mais reflexão nós vamos ter que fazer para estar junto dos consumidores, dos clientes, para ter essa identidade do que é um produto, do que é outro produto, de qual é a minha concorrência, de qual é o meu mercado. Dá muito mais trabalho, isso sim. Dá muito mais trabalho, sabe por quê? Porque agora nós temos mais alguma agilidade que as novas tecnologias permitem, né? Portanto, a inteligência artificial permite fazer, sei lá, um comunicado de imprensa muito mais rápido, só que o tempo de reflexão vai ter que ser maior. Eu acho que é isso que eu tenho falado muito com meus alunos. Vocês vão fazer o trabalho de inteligência artificial? Vão. Porque é impossível proibi-los. Mas vocês vão ter que ter um tempo de reflexão sem máquinas, né, muito maior do que o tempo que nós fazíamos antes ali teclando o comunicado de imprensa. Porque esse tempo que você está falando que eles usavam, a gente usava para escrever, para refletir. Exatamente, então, era tudo junto. Era tudo junto. Hoje é muito melhor, porque eu faço o texto na inteligência artificial e depois eu passo 1 hora refletindo sobre ele. A gente lembra ainda que estudando na comunicação, você tem um tempo de resposta, né? Eu lembro muito disso, né? Na época, os nossos avós era quando veio a televisão mudou, porque era tempo de comercial, com a internet é outro, e as pessoas são muito imediatistas. Como fazer isso? Principalmente os jovens, né, que não têm uma paciência, né, eles não conhecem, por exemplo, algumas figuras. Recentemente uma amiga falou: tu acredita que meu filho ficou me questionando quem era o Silvio Santos? Eu falei, como assim? Como assim? Não conhece, não vê TV, não conhece. Nós estávamos falando antes, meus alunos também não sabem onde é que ficou a Praça Tiananmen. Eles dizem, não foi na Rússia, foi na Venezuela, foi na China. Ele não sabe. Conforme vai passando mais o tempo, menos conhecimento desse espaço tem. E a responsabilidade, então, é nossa, é de literacia. A responsabilidade vai ser sempre de quem estava ali comunicando. É a responsabilidade das instituições. Um outro autor, que eu nem pensei em trazer, mas vou trazer aqui, que é o Zygmunt Bauman. Ele é um ator polaco, morou no Reino Unido e morreu lá. Ele escreveu um livro que chama Modernidade Líquida. Ele diz que nós vivemos numa modernidade líquida, que a modernidade, ele diz que nós não saímos da modernidade, é o mesmo modelo, é o modelo capitalista, por exemplo, mas que
com o aparecimento das novas tecnologias, as nossas relações ficaram mais líquidas. Então, ele quer dizer que antes das tecnologias, ou antes da década de 50, as instituições eram sólidas. Ora, a igreja era sólida, que a igreja dizia, né, na Idade Média, no Renascimento, a igreja dizia, é verdade. A família era sólida, a política era sólida. Com esse avanço tecnológico, nós já estamos completamente desconfiados. A religião, a igreja não é tão sólida assim. Quantos milhões de casos de pedofilia apareceram? E apareceram por conta dessa facilidade tecnológica de troca de informação. Como no caso Me Too, de oligarquias que abusavam de mulheres, mas tinham ali o seu poder sólido, mas hoje não é sólido, hoje é líquido. A família, os modelos familiares, nós sabemos que não pode. A família nunca esteve tão em alta como hoje, mas nós temos novos modelos de família, modelos homoparentais, monoparentais, mas continua sendo família. Mas os modelos líquidos. E ele trouxe esse desenho, que é um modelo muito mais flexível para hoje, né? Não tem que ser aquela solidez, mas nós temos que identificar como é que está a contemporaneidade hoje. Eu faço um exercício com meus alunos que é: tentem desenhar o seu consumidor que na década de 70 que seria um surfista. Aí eles desenham um surfista, né? O surfista tem o cabelo platinado, usa calções e chinela havaiana. E o consumidor hoje que é um surfista. Aí eles conseguem fazer. O surfista hoje é um empresário, trabalha numa grande capital, tem que ter um bom carro para ir da praia, mas também gosta de música brega, cafona, tá tudo bem, né? Então tem essa liquidez que nós temos que entender que é muito difícil. Então, o cara gosta de partidos de direita, mas também se identifica com valores LGBTQ+, mas tudo bem, né? Mas que no passado isso não acontecia da mesma forma. Tá bastante interessante esses novos modelos que vem acontecendo, mas nós temos que entender aonde é que nós estamos, né? Sem perceber que nós estamos aquele peixinho vermelho. Já viu esse livro do peixe vermelho? Que é bastante interessante. Então, o peixe está no aquário, ele não se cansa de estar no aquário, ele não se cansa, porque quando ele termina de dar isso são os biólogos que falam, né? Não somos nós da comunicação. O peixinho está no aquário, quando ele termina de dar a volta, você já esqueceu e ele vai começar de novo. Então, será que nós somos dentro das redes sociais, dentro do sistema de redes sociais? Nós estamos ali também, dando a volta, mas eu vou fazer o loop novamente. Rir pensando em chorar, né? Não sei. Não. Quando apareceu claro que ter a presença desses oligarcas todos, rompendo o protocolo político na posse do Trump, né? Eles passaram à frente do protocolo, eles sentaram nas primeiras cadeiras, claro que é preocupante, né? Pensar isso. Porque de repente os donos dos jornais no passado, acho que isso não aconteceu. Portanto, os donos dos jornais estavam sempre presentes nas posses, mas não estavam na primeira fileira, estavam ali, né? na segunda, na terceira e na quarta. Claro que é preocupante esse modelo. Mas, se nós olharmos para o desenho da história da humanidade, sempre foi assim. O homem dominou o fogo, depois o homem criou a alavanca, depois o homem criou a imprensa, depois, antes disso o homem criou o alfabeto, depois o homem criou a rádio, criou a televisão, tá tudo bem, né? O nosso vice-reitor da Universidade do Minho, ele é engenheiro informático, e ele tem falado muito sobre inteligência artificial, né? E ele começa as palestras dele assim: a única certeza que eu sei é: o meu avô teve emprego, o meu pai teve emprego, eu tenho emprego, o meu filho... Aí ele faz um silêncio e diz: meu filho terá um emprego, o meu neto terá um emprego e meu bisneto terá um emprego. Só não sabemos que emprego será, vai ser diferente. E vai mesmo, né? Vai ser completamente diferente. É esse caos que esse mundo apocalíptico que se vende, né? Por muitas vezes, porque a gente tem esse medo. O mundo sempre foi apocalipse, né? E a gente vende. Você acha então, isso é interessante, até porque eu trago uma preocupação, que é a questão dessa participação das Big Techs de forma fervorosa a uma figura que se intitula, nem sei se é mais, né, mas uma das mais importantes, ou era mais importante, o posto presidencial mais importante do mundo, comercialmente falando e tudo mais. E culturalmente, porque a gente consome muita coisa, obviamente, da cultura norte-americana. Essa participação não te preocupa tanto, então? Isso já... Eu vou colocar assim, tá? Entre aspas. Isso já era meio esperado, então? Isso é o fluxo da história? Era meio esperado, sim, completamente. Porque nós íamos vendo o desenho e a presença da evolução dessa tecnologia com o nosso consumo massificado e diário, muito próximo do sistema político. Agora, é responsabilidade nossa também como consumidores exigirmos.
Por quê? Se nós já temos a capacidade de exigir que marcas não apresentem publicidades racistas, xenófobas, etc., nós vamos ter que ter essa capacidade também. Vai ser difícil, vai ser muito difícil por conta dessa crise da narrativa que nós vivemos. Não é? O próprio Donald Trump, no passado, foi ele que criou modelos de presença de marcas ou de envolvimento de marcas para defender a comunidade gay. Foi o próprio Donald Trump que criou isso no passado, naquela narrativa, né? E hoje ele vem com outra narrativa. Isso que é preocupante. Por quê? Porque um grande grupo de consumidores estavam à margem da globalização, estavam à espera desse envolvimento e conseguiram agora, né? Esse que é a maior dificuldade. Agora, maior ainda do que tudo isso é a presença dos acontecimentos de guerra que nós estamos a assistir, né? Isso é que talvez é mais complicado ainda. Portanto, quando nós vamos dar esse salto na guerra Ucrânia-Russa, que é muito difícil, né? Nós estamos aqui bastante distante e não conseguimos perceber isso, mas nós falamos lá, por exemplo, com nossos alunos portugueses, eles acham isso um pânico. Eles dizem, não, tem que acontecer a guerra mesmo, porque senão daqui a pouco o Putin está aqui em Portugal. E essa é a construção da narrativa que nós assistimos lá, que não passa nem perto da narrativa aqui no Brasil. Esse aqui é a maior preocupação. Mas sim, isso nós sabemos que iria acontecer. Eu nem imaginava que seria tão rápido a relação entre a Big Tech chinesa com as Big Techs americanas. E aconteceu, né? Vamos lá ver se não vai ficar tudo massificado mais uma vez. Porque na China, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, né? A China ainda possui um bloqueio, né? Por toda a sua política, o Google de lá, digamos assim, não é o mesmo, é diferente. O motor de busca é outro. E aí você tem ali um certo controle aqui, sem qualquer juízo de valor, se isso é bom ou ruim. Mas existe esse controle por parte deles. E aí também a gente não sabe como eles vão se portar. Pois é. Eles participaram, estavam lá presente, como é que eles vão se portar? O modelo, mais uma vez, o modelo oriental é completamente desconhecido por nós, né? Nós conhecemos muito bem o modelo ocidental, Europa, América, mas o que vem se passando no Oriente nós não sabemos, né? O Brasil e a Índia são um dos maiores consumidores de redes sociais do mundo, né? Até pela sua própria capacidade populacional, mas também pela sua própria curiosidade. O Brasil consome muito social media, segundo uma autora aqui do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, da Raquel Recuero. Ela diz num texto assim: o Brasil, por ter vivido muito tempo em ditadura, está muito mais aberto para novas experiências. E por isso que o Brasil foi um dos maiores consumidores de Orkut, né, no passado, a rede social, antes disso tudo. E logo depois do Orkut, entra pro X, né, pelo Twitter e pelo Facebook afora. Mas tá tudo bem que é mais um, né? Tanto segundo o Heidegger, é mais um meio, né? Tanto a seguir a televisão é esse meio, a internet. A seguir a internet é especificamente social media. Então estamos todos lá. As empresas estão lá, a comunicação interpessoal está lá. Se eu quero um produto, ele está lá. Agora, mais uma vez, acho que a ideia do Zuckerberg de autogestão é interessante, mas nós ainda não estamos prontos para essa autogestão. É preciso mais algum, né? É preciso mais algum gatekeeper. E aí eu acho que duas instituições podem fazer esse papel, mesmo na modernidade líquida do Bauman. Apesar de serem instituições que também estão líquidas. Acho que os meios de comunicação tradicionais vão poder ajudar aí. Um jornal sensacionalista português já fez uma publicidade essa semana que diz: só nós é que agora somos confiáveis. E tá bastante interessante, porque ele mostra, pronto, agora só para mostrar a verdade, só no jornal. Porque nós temos aqui o gatekeeper que vai fazer a filtragem. Portanto, é um jornal sensacionalista. Mas acho que ele fez uma publicidade boa e nós já estamos trabalhando. Acho que essa instituição, os meios de comunicação tradicionais adaptados às novas tecnologias, e parece-me que as grandes empresas de comunicação têm investido nisso. A CNN tem investido nisso, os jornais portugueses, alguma coisa no investimento de tecnologia, com inteligência artificial, tem pensado bastante nisso. E outra instituição vai ter que ser a educação, né? Portanto, a educação no todo. A educação no ensino superior, no ensino básico. Para termos essa formação. Porque enquanto nós tivermos essa certeza que a educação vai proporcionar o elevador social, nós temos a garantia que crianças e jovens estão na escola. Quando nós começarmos aí, se essa narrativa começar a derrubar essa ideia de elevador social, aí nós vamos ter sérios problemas. Que já começa a aparecer, né? Esses coaches falam muito: não vá para a universidade, para a escola que não presta para nada, você aprende sozinho aqui. Não é verdade. É verdade, o ser humano
é um dos... eu acho que é o único mamífero que precisa da comunidade para sobreviver, né? Portanto, precisa ser amamentado, precisa ser educado. Ora, se isso é verdade, até o fim da vida nós vamos ter avaliação, formação contínua. Né? Formação contínua. Meu reitor diz muito isso. A formação hoje ela é contínua. Você aprende o básico, mas você vai ter que estudar todo durante toda a vida. Em instituições, né? E para essas instituições tem que ser acreditadas. E essa acreditação é o gatekeeper. Então, dentro da instituição, mesmo que o formador está em constante atualização para poder e tentar mostrando com a comunidade. E as nossas aulas mudaram muito, né? As aulas já não são mais como na nossa época, na sala, uma atrás do outro. Hoje nós trabalhamos muito em grupos de autoaprendizagem, né? Às vezes tem os grupos de trabalho, eles têm que fazer a leitura no dia anterior, lança lá o desafio qualquer, eles têm que resolver o desafio durante a aula. Portanto, já não tem mais aula um atrás do outro. Porque Interessante. mudou. Na educação básica e na educação média ainda não, porque eles estão em formação. Mas na universidade, sei lá, hoje 50% ou 45% das aulas são em organização por time, né? Portanto, nós fazemos por time. E as avaliações acontecem assim. Na medicina isso acontece há muito tempo, na enfermagem também. Por exemplo, na nossa escola de medicina, no passado, eles tinham que aprender, sei lá, a cuidar do coração, a cuidar do cérebro, a cuidar dos pulmões, era assim. Hoje os cursos contemporâneos de medicina já não é assim que funciona a sala de aula. A sala de aula funciona como diabetes. Então, como é que a diabetes atrapalha o desenvolvimento do cérebro, do coração, dos olhos? Nossa, bem mais amplo. Mas então, antigamente era só olho, coração, boca. Era assim, é um médico, vai lá cuidar. Hoje o mundo é complexo, tanto vai ter que ser por aí. A diabetes, a AIDS, o câncer, como é que nós vamos tratar essas doenças no corpo todo, no todo. E nós vamos, a partir do todo, ir resolvendo as partes. Ora, a medicina foi o primeiro curso a revolucionar a educação e agora nós estamos todos seguindo o mesmo modelo. Nos nossos casos também, né? Tanto, não sei, levar um problema à sala de aula. Há uma desinformação na sociedade. Como é que nós vamos resolver isso? Então, como é que nós vamos resolver? No jornalismo, na publicidade, nas relações públicas, é a mesma coisa. E tem corrido bem. E no mundo empresarial, isso é bem interessante. Primeiro, um comentário que eu acho que você pode, porque eu não sei se com a pandemia também a gente vai ter esse gapzinho no ramo na área da educação. No ramo não, né? Porque a gente já tá tão carente nos últimos anos, principalmente falando do Brasil, né? Talvez você possa acrescentar, obviamente, falando da Europa. Foi tão atacado a educação. Então você tá falando que a educação é o caminho, é um dos. Mas como se a educação está sendo atacada? Né, por um grupo muito grande, às vezes pelos próprios políticos que estão ali no Congresso. Como fazer isso? É o primeiro ponto. Se também não tem esse gap por causa da pandemia. Tá? E aí eu já emendar, porque assim você já vai falando. A gente falou muito no começo, que seria também, seja para dar dicas ou para a gente falar do mundo empresarial, como lidar com isso. O empresário hoje, eu não estou falando das big techs, não estou falando dos grandes empresários, não estou falando de um diretor da Petrobras. As empresas hoje, por exemplo, como a nossa, como lidar com esse meio de comunicação dessa forma? Seja com uma desinformação, que a gente pode cair também numa cilada, numa armadilha, né? Mas também como lidar com essa comunicação? Só ter, porque pode ser a resposta fácil de não, tem um bom profissional, né? Tem relações públicas. Não basta. Acredito que não seja isso, né? Então, o meio da educação, sua opinião, e a questão do mundo empresarial, como lidar com isso? Na educação, eu acho que a pandemia, ela avançou a tecnologia entre 5 e 10 anos. Muita coisa que nós estamos a assistir agora ainda não estaria preparada, né? Portanto, onde já se viu termos na comunicação, por exemplo, agências de publicidade, jamais iriam reunir com o cliente via online. Ora, se eu tenho um escritório em São Paulo, obrigatoriamente eu teria que viajar até o Nordeste se meu cliente fosse lá. Isso mudou hoje, né? Portanto, que o Zoom facilita, economiza e polui menos o ambiente. Isso não seria possível pré-pandemia. Isso ainda demorar mais uns 10 ou 20 anos para isso acontecer, porque os empresários não estavam preparados para isso. Só que hoje estão. Na educação é a mesma coisa. Termos modelos de B-learning ou e-learning revolucionou completamente a educação. Mas as escolas ainda não estão preparadas para isso, porque seja na universidade, seja na escola básica. Porque os donos das escolas, sobretudo das escolas privadas, querem os alunos ali presentes, porque se o aluno não estiver presente, por que o pai vai pagar a sala de aula? Esse é o paradoxo da verdade. Comercial. E eu digo sempre, nós avançamos tanto, nós estamos tão preparados para dar aulas e-learning, mas não nos autorizam, por
conta dessa questão. Sobre a educação como instituição, não sei se foi a pandemia, mas acho que essa liquidez que eu falei do Bauman ia tocar na educação mais cedo ou mais tarde. Ora, se ela ia tocar na educação mais cedo ou mais tarde, vão surgir novos modelos flexíveis de educação. Com novos modelos, né? No Brasil apareceu os desempenhos ou as propostas do colégio militar, né? Que na Europa existe. E tá tudo bem, desde que esse militar também faça parte de uma literacia complexa e entenda o mundo de forma complexa, né? E eu acho que nós vamos manter, né, esse modelo de educação como escala ou elevador social é presente. Nós vamos colocar numa linha, a Europa está sempre tentando perceber quantos licenciados, quantos graduados nós temos, quantos mestres nós temos, quantos doutores nós temos, em comparação com outros estados. A Europa está sempre fazendo isso. Não é à toa que a Europa diminuiu os cursos todos para ter o maior número de mestres. Hoje o aluno entra na sala de aula, na licenciatura, na graduação com 18 anos, e ele fica 18, 19, 20, na graduação 3 anos, 21, 22 ele sai mestre. E a Europa quer ter o maior número de mestres, que é mostrar qualidade de educação. E acho que funciona mesmo, né? Nós não conseguimos ter desenvolvimento empresarial sem educação. É impossível. Ora, esse DTX que eu falei que está lá, a Bosch está lá porque fabricava em Braga, né, onde está a Universidade do Minho, tinha uma fábrica de rádios para carro. Ora, os carros estão mudando completamente, né? Será que vai ser preciso ter aquele radinho de carro? Não. Então a Bosch percebeu que sozinha não vai. A Bosch é alemã mesmo, né? A Bosch percebeu que sozinha não conseguiria e está nesse consórcio desse laboratório porque eles querem descobrir como é que vai ser o rádio do futuro. E só vai descobrir isso com a universidade. Então, naquele teste que nós fazemos sobre esse carro eletrônico vai atropelar o mais velho ou mais novo, essas discussões todas, nós temos tanta discussão de como é que vai ser o rádio. E tem a mesma coisa lá, né? Nós vamos clicar no ar e vai mudar de canal, vai ser por podcast, vai ser por Spotify, e é dentro da universidade que isso acontece. Portanto, o desenvolvimento tecnológico só acontece assim. Nós temos lá parceria com a NASA, etc, etc. Então, só passa pela educação. Então, eu acho que essa força da educação como um todo não vai desaparecer. E para o mercado empresarial, para o mundo empresarial também vai ser a mesma coisa. Eu acho que o empresário, quando arrisca e decide ser empresário, ele já tem que, à partida, saber que não vai ser o mesmo modelo empresarial que os nossos pais e avós tinham. Sobretudo, o empresário tem que perceber que não vai ser empresário, ele vai ter que ser gestor. Se ele vai ter que ser gestor, ele vai ter que estudar a vida toda. Vai ter que estudar porque ele pode fazer, ele pode ter, comprar pequenas participações de colaboradores, e muita coisa ele vai poder conseguir fazer sozinho por conta da inteligência artificial, mas muita coisa ele vai ter que ter em parceria com um mercado educativo, seja ele qual for, né? No tratamento de novos modelos de contabilidade, novos modelos de administração e novos modelos de comunicação também, que é fundamental. Mas novos modelos de comunicação só na comunicação mediada por tecnologias, né? Tanto redes sociais, não. Vai ter que ser também na comunicação interpessoal, que mudou, né? Por que mudou? Porque vão aparecendo novas narrativas, que eu estava falando agora. E esse entendimento das novas narrativas é que vai fazer o diferencial. Eu falo muito em Portugal, ainda. Portugal é um país de empresários. Nós temos muitos empresários, microempresas, médias empresas. Eu tenho muitos alunos que são filhos ou netos desses empresários e eles confirmam comigo, eles não são gestores ainda, né? São empresários. Ainda estão muito amarrados ao modelo pré-pandemia, que era se deu certo com o meu avô, se deu certo a minha empresa de tecidos, de armarinhos, de sapatos vai continuar da mesma forma, mas não é verdade, né? Então é obrigatório mudar esse chip para gestão, seja na internacionalização do produto, a partir das novas tecnologias, seja na agilidade da produção, não sei, o mercado de tintas, um exemplo que eu tive há pouco tempo lá na universidade. Não, nós sempre fazemos assim. Nós diluímos a tinta em 10% de água. E de repente surgiu uma nova tecnologia que não é nem precisa de água, só que ele não sabe se a tecnologia existe porque ele não é gestor, não está dentro da universidade. Ele estava gastando mais para diluir a tinta com água do que com uma nova tecnologia que apareceu. Então tem que estar muito aberto, né? Essa história de deu certo com meu avô, deu certo com meu pai, não é verdade mais, porque
no passado era sólido, né? A instituição ela é líquida, como disse o Paulo. Eu tenho que estar muito atento, né? Investindo em novos modelos, como vocês estão fazendo aqui, novos modelos para comunicação, porque chega a novos clientes, a novos receptores, e a marca vai aparecer. Pensar... Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho porque a gente pensa nisso, a comunicação, a gente pensa nisso na venda, né? O comercial na venda. E aí, de novo, o nosso assunto, pode parecer que não, mas o nosso assunto permeou muito pelas Big Techs e a gente tem que entender os princípios, a gente tem que entender as nossas fontes que nós temos aí, como o José Gabriel citou, o doutor José Gabriel citou, e para a gente começar a compreender. E no mundo empresarial, que é um dos nossos focos aqui, eu sempre fico muito preocupado, né? As pessoas acham que ali é o mais do mesmo, ou que tem que pegar o cliente na mão, ou falar. Às vezes a comunicação, que eu achei interessantíssimo, e fica o recado para todo mundo, a educação. Eu acho que o básico disso é que não tem como fugir da educação. Seja aqui do nosso, assim, a gente falar de educação básica mesmo dentro da universidade. Quando eu falei para você recentemente, nós somos atacados em relação às universidades, né? E se mostra, basicamente, eu faço uma crítica às vezes, e uma crítica que eu falo não é até construtiva. A gente briga muito quando a gente vai falar de agronegócio, por exemplo, aqui no Brasil, por inúmeros motivos, né? Que é muito bom, mas nós temos algumas críticas. E ele se prevalece de estudos da universidade. É claro. Boa parte do que o agronegócio faz e produz, da Embrapa, aí eu falei assim, como é que pode a pessoa não entender isso? Os estudos vêm, seja da soja, do milho, da grande produção que nós temos hoje, né? Então, assim, vem da onde? Da educação. Vem das universidades. Em todos os espaços, seja no consumo do produto, seja na venda, né? Também tem. Na internacionalização, ou no marketing, ou na administração. Vai passar sempre ali pela educação. É muito louco, né? Mas é isso que eu estava falando. O modelo é mais simétrico hoje. Antigamente era assimétrico. Quem mandava era só o emissor. Então, quem mandava na decisão da mensagem de informação era o dono da empresa de comunicação. Né? Hoje, o modelo é assimétrico. Quer dizer, se eu tenho uma marca e eu vou fazer uma publicidade machista, eu acabei com a minha marca. E antigamente aquilo passava. Em Portugal há uma publicidade da década de 20 e 30 que era a Pastilhas Couto. Então, a Pastilhas Couto, e eu trabalho muito com meus alunos, usava um negro com uma cadeira na boca e rodava para mostrar que a pastilha de dente era tão forte que não quebrava o dente de um negro. Isso era uma publicidade completamente racista, né? Mas quem mandava? Quem mandava o dono da marca. E o dono da marca queria colocar aquilo, colocava. Era uma comunicação assimétrica. Hoje, experimenta fazer pensar nisso, né? Portanto, a própria comunidade acabava com a marca e tem a ver com a cultura do cancelamento e tudo. Por outro lado, nós evoluímos muito nisso também, né? Há uma responsabilidade, uma identidade das marcas, dos colaboradores das marcas. Eu digo para os meus alunos, vocês vão trabalhar com diversos tipos de empresa, vocês podem ter empresários bastante, entre aspas, atrasados nesse desenho, e a responsabilidade nossa também é educar. E parece que isso mudou bastante, né? E vem mudando. E é possível, então, termos uma comunicação mais simétrica, né? Com esse envolvimento da comunidade. Por isso que aquela ideia, eu acho que aquela ideia do Zuckerberg interessante, porque é possível, eu acho, que uma organização social da comunidade, mas é preciso que essa comunidade esteja bem educada. Então é preciso voltar atrás, esse passo atrás na educação. Nós estamos quase terminando e a gente prometeu que ia ultrapassar um pouquinho. Diegão que tá ali no nosso suporte já deve estar, mais uma vez a gente tá ultrapassando o horário, mas é impossível. E nos mantendo aqui, o Zé Gabriel vai vir pelo menos uma vez por ano aqui pra gente fazer esse debate, pode ter certeza. E aí pra gente entrar nos finalmente, se a gente tem uma urgência, como fazer isso que você está falando? Porque passa por uma educação, a educação ela não é rápida. Né? Então nós temos educação básica, nós temos o nosso aqui, falando do Brasil, nós temos aqui o chamado ensino fundamental, ensino médio, então nós estamos falando de anos de estudo para chegar a isso, né? Como você citou, os orientais, por exemplo, quando eu vejo alguns vídeos das crianças desde muito cedo, mas não falando de uma cultura de 3, 4 mil anos. É muito diferente aqui, né? Então assim, como resolver isso de forma emergencial? Para atacar a desinformação, tá? Então, para quem tá mais acostumado com fake news, o termo que mais viraliza, tá? Então, a desinformação, como atacá-la e como resolver se a gente tem uma emergência.
A questão da educação, eu já entendi. Vamos começar a implementar, dar mais proteção ao ensino, começar a dar mais material, usar as tecnologias para a universidade. Estou sendo muito simples, mas um resumo assim: a gente tem que começar a fomentar mais educação. Mas de forma emergencial, como é que a gente resolve isso? Eu vou trazer um exemplo que está acontecendo na Europa, que é lá que eu vivo, e que pode ser recebido com bastante desconfiança aqui no Brasil e na América. A Europa já está a pensar em financiar os jornais. Isso é uma revolução não vista. Primeiro que na Europa, diferente da América e do Brasil, a TV pública, existe a TV pública. Ou seja, todas as vezes que eu vou pagar minha conta de luz, uma parte é para financiar a TV pública. Ou seja, a TV pública ela é financiada por toda a comunidade. Só que depois há muitos jornais privados, né, como há no Brasil. E a Europa está a pensar nisso, de pós-pandemia, em ter uma cota de impostos que chegam na Europa. A Europa tem uma possibilidade de financiamento de diversos projetos de educação, projetos de saúde, estradas incríveis que a Europa tem por conta desse investimento europeu que a União Europeia permite. E está em discussão na União Europeia o financiamento desses jornais como forma de mitigar de uma vez por toda a desinformação. Ou seja, quando nós vamos, para voltarmos a ter a reputação do El País, do Le Monde Diplomatique, do Expresso, no caso Portugal, do Público em Portugal, que sejam financiados em grande parte pela União Europeia, para além dos seus assinantes. Acho que pode passar por aí essa responsabilidade, o jornalismo enquanto bem democrático, né? Eu voltei a falar no começo, a democracia, nós chegamos no ponto democrático, ela só pode existir por conta dos jornais, desses dois lados, que pode ser uma solução bastante interessante. O parlamento português também está a discutir muito isso, com todas as críticas por conta da emergência de uma extrema-direita também em Portugal, que não quer esse modelo, né? Mas na Europa, no Parlamento Europeu, essa discussão já está bem avançada, e os jornais, o Le Monde Diplomatique, o El País, o Correio de la Sierra, já estão, são jornais privados, que já estão aptos e prontos para esse diálogo com a Europa. Pode ser um excelente indicador. Chegar aqui no Brasil vai ser bastante complicado esse modelo, né? Porque as instituições de informação também já estão bastante criticadas. Eu lembro-me dos comentários que havia do Globolist, etc. Né? Ora, então é preciso voltarmos a esse modelo nos nossos jornais tradicionais como um gatekeeper, novamente, né? Portanto, desse gatekeeper que pode trabalhar em perfeita harmonia com os novos mídias, né? As páginas desses jornais tradicionais junto dessas oligarquias, eu acho que pode acontecer. Pode ser uma boa solução. Portanto, como disse, né? Tanto educação por um lado e meios de comunicação por outro. Podem ser boas soluções que nós vamos ter que dar bastante atento para isso no futuro aqui no Brasil. E aí a última, para a gente cravar e mostrar, obviamente, para as pessoas que têm essa preocupação, essas medidas que você propõe estão sendo conversadas na Europa e que são filtros, né? Me corrija se eu estiver errado, são filtros, isso é censura? Não é censura, não. Não é censura. Nós vimos o mesmo modelo, né? Portanto, quando há momentos ditatoriais, foram jornais que encontraram esquemas que nós estudamos hoje em história, já não é mais estudado em ciência da comunicação. Uma coisa que é interessante, nós temos o rompimento da história ou das aulas de história, ela terminava na história moderna contemporânea. Os alunos estavam até a história moderna e contemporânea. E a história moderna e contemporânea termina ali na década de 80. A partir da década de 80, já há um novo modelo que se chama História do Tempo Presente. Isso é novo. Os historiadores lançaram há pouco tempo, a disciplina é nova, e eles estudam aí entre ou a queda do Muro de Berlim, ou a Praça de Tiananmen, ou o aparecimento da internet. E os alunos de história já estão a estudar isso. Esses historiadores estão a estudar a revolução que os jornais fizeram na época de censura, né? Tanto receitas de bolos, buracos. Isso sim é considerado censura. Claro que, tendo uma autonomia política no jornal, ele não vai se baixar à pressão econômica que as próprias Big Techs possam fazer. Por isso que a Europa quer fazer o pagamento desses jornais. Seja lá o modelo que for no futuro. Ou seja, jovens vão ter direito a receber os jornais gratuitamente, porque a Europa paga. Sêniors vão ter o direito, empresários vão ter o direito. Então, acho que é bastante interessante e
com a prática do jornalismo, né? Escutar A, B e apresentar. Agora, eu acho que não censura. Agora, a imparcialidade é que é difícil. E é difícil, eu tenho que falar com A e B. E escolho B aparecer na frente, eu já estou sendo parcial. Né? E esse entendimento do que não há imparcialidade só vai acontecer com a educação. Quando eu vou ler o jornal e entender, esse jornal é um jornal mais próximo do mercado empresarial A, ou esse jornal é mais próximo da política A ou da política B. E aí sim, nesse entendimento, aí nós vamos ter um pleno consumo de jornais que mais tarde vai dar o consumo de qualquer produto. É denso, não é fácil, como você falou, né? Às vezes eu bato o pino pensando nisso, mas eu não vou deixar de falar. Eu sei que tá no final e geralmente se fala no começo, né? Mas eu tinha prometido para vocês, vai estar na descrição, como também, Gabriel trouxe algumas indicações de livros, então a gente vai colocar as fontes, tá? Vou pedir para ele a indicação dos livros também para vocês, e rapidamente, antes que o Diegão, nosso chefe que tá ali, ele fala para mim que vai nos cortar assim na veia, mas eu tinha prometido para vocês. Então, Zé Gabriel é professor associado da Universidade do Minho, onde dirige a Unidade Cultural Casa do Conhecimento desde 2021. Em 2015, obteve o título de doutor europeu em Ciência da Comunicação. Ele já contou para vocês pela Universidade Portuguesa, Católica Portuguesa. Defendeu a tese Organização Política, Comunicação ou Organização Política nas Relações Luso-Brasileiras, tá? Em 2009 ganhou o título de mestre em Ciências da Comunicação, também vai estar tudo na descrição. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica de Santos, São Paulo, é membro da Rede Europeia COST e membro da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, SOPCOM, e das redes internacionais IAMCR, ECREA e Lusocom. É extenso, eu sei disso. Então, assim, precisava passar por isso, entendeu? Zé Gabriel atua na comunicação organizacional estratégica desde 2002, nós estamos falando isso. Eu não queria denunciar a sua idade, mas desde 2002 nisso, então. E aí tem as áreas de interesse científico dele, que de novo eu vou deixar na descrição, mas eu queria passar isso para vocês. Zé Gabriel, meu amigo, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Dá pra imaginar que a comunicação é desse tamanho, a gente sempre que fala com os amigos, o pessoal não dá muita trela, não entende. E aí você traz essa temática, fala de educomunicação. Por isso que ela é uma ciência, não. Porque a comunicação não é comunicação, não é comunicação social ou comunicação. Ela é uma ciência, então ela é ciências da comunicação, como são as ciências biomédicas sei lá, as ciências exatas, as ciências práticas, as ciências duras. Os cientistas todos decidiram chamar a comunicação de ciência também, por conta dessa complexidade, né, da comunicação humana. E um bebê, quando nasce, ele já nasce a comunicar. Por isso é tão complexo, quase que determinante para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Não, e é lindo, né? E assim, entendam de uma vez por todas. Quando a gente fala de temas Big Tech, para quem estava desde o começo ouvindo, e a gente está falando de rede social, nós estamos falando de comunicação. Precisa ter um estudo amplo da comunicação para que a gente possa entender. E aí fale objetivamente o que é, o que não é censura, o que é liberdade de expressão, que foi o tema, inclusive, da posse do Donald Trump. Foi tema exaustivamente falado aqui no nosso país, então, enriquecedor. Obrigado, viu? Pela sua generosidade conosco. Meu amigo, mais uma vez, que isso, quem agradece sou eu, tá? E aí tô esperando você no próximo ano. Tá bem. No próximo ano, porque a agenda dele é cheia, deixar isso claro, tá? Eu tô falando no próximo ano, eu falei, caramba, mas uma vez por ano só. É uma vez por ano. De vez em quando a gente dá sorte e tem ele aqui em agosto, como falando, mas é raro, porque geralmente em agosto ele vai pras praias, entendeu? De ter um pouco de calor, então. Aqui é mais junho e julho, né? Pra visitar a Federal da Bahia e a Universidade de Montevideo. Então, se a gente tiver sorte, prometo pra vocês que o José Gabriel vai estar aqui de novo. Obrigado, viu? Obrigado. Tá? Beijo grande em vocês. Valeu, obrigado.